Passou muito. Deu muito pouco. Bom, eu vou falar sobre o gesso, o poliestireno e o PVC para uso em revestimentos de teto. Esses três materiais são três materiais relativamente distintos, sendo o gesso um pó, que quando misturado com água, ele adquire as propriedades de uma pasta e ele vai ser moldado e vai ser utilizado para revestimentos, como placas. Ou também pode ser usado só diretamente como a pasta aplicada na superfície. Bom, o gesso em geral ele tem um excelente custo-benefício, porque a aplicação dele é uma aplicação muito rápida, o que facilita no momento do seu uso, diminuindo o tempo de obra, diminuindo o tempo de mão de obra. E ele é um material que ele é um isolante, tanto acústico como térmico, então ele é muito positivo de ser utilizado no interior das residências para dar essa característica isolante. A desvantagem do uso do gesso é que ele tem uma sensibilidade a questões de umidade, então em ambientes externos acaba sendo difícil a sua utilização, mas hoje em dia já se tem algumas alternativas de aditivos que podem ser utilizados na hora da confecção do gesso, que melhoram a sua resistência à umidade. Em relação ao poliestireno, que a gente chama de PS, ele é um polímero do grupo dos termoplásticos, sendo flexível, e ele tem um baixo custo também. Ele pode ser o poliestireno expandido, que é o EPS, o isopor, que nós conhecemos, que é uma espuma, cerca de uma espuma moldada, ou ele pode ser o PS de alto impacto, que ele contém de 5 a 10% de elastômero, que é uma espécie de borracha. Esse material ele tem uma elevada dureza e rigidez, uma pequena absorção de umidade, então, comparado com o gesso, ele é um material já um pouco mais apropriado para ser utilizado em áreas externas, porque ele não absorve tanta umidade. E ele é atóxico e inodoro. Também tem uma boa estabilidade dimensional e também é um isolante térmico e acústico. Então, em relação ao gesso, também ele tem propriedades semelhantes. Porém, o problema dele é que ele tem baixa resistência à tração, intempéries, calor e chama. Então, no contexto geral, ele é um material relativamente frágil, mas ainda assim é muito positivo de ser utilizado. E as aplicações dele podem ser para lajes, revestimentos de tetos, placas para revestimentos de tetos, entre outros. O PVC também é um polímero, o policloreto de vinil. Ele é 57% cloreto de sódio e 43% eteno, que é um derivado do petróleo. Ele tem a maior comercialização do mercado e as resistências dele são muito boas. Ele é muito resistente à degradação química, à abrasão. Isso se deve à estrutura dele. Porém, uma das desvantagens é o acabamento, né? Não sendo esteticamente bonito, mas podem ser utilizados alguns aditivos para melhorar a aparência do PVC esteticamente. E ele é um excelente isolante, tanto térmico quanto acústico, e também elétrico. É resistente à chama, intempéries, e a desvantagem é que ele tem um baixo módulo, mas ele serve para diversas aplicações, podendo ser usado para tubos, portas, tetos, válvulas, janelas, diversas aplicações. Então é muito positivo por essa questão. Seria isso. Obrigada.